Olá pessoal, nós vamos voltar aqui com a geopolítica, agora com a Revolução Russa. Antes nós vimos a Primeira Guerra Mundial, e dentro da Primeira Guerra Mundial é que ocorreu a Revolução Russa. Aliás, os próprios gastos na Primeira Guerra Mundial pelo Império Russo, pelo czar, é que foi o motivo que motivou os intelectuais da época a promoverem a Revolução na Rússia. Então eles não tinham ainda a intenção real de fazer essa revolução, mas estavam descontentes com a miséria que o povo vivia na época, estavam preocupados para o rumo que o Império Russo iria seguir com esses gastos na Primeira Guerra Mundial, sendo que a população estava passando fome. Então começaram a surgir, através de intelectuais, ideias e montaram vários segmentos da sociedade para derrubar o czarismo. O czarismo que foi o sistema de governo do Império Russo e que manteve por muitos e muitos anos a Rússia como um país altamente atrasado. Economicamente, tecnologicamente, ainda estava no feudalismo e por isso as pessoas ainda não tinham uma produção de alimento muito grande. Então era um país totalmente atrasado, sem nenhuma perspectiva. Então o objetivo era derrubar o czarismo, implantar uma república que poderia dar mais liberdade e também mais condições à população de sobreviver. As insatisfações e manifestações ocorreram exatamente devido às péssimas condições sociais, não só de fome, mas também de muita violência, muitos assaltos, pessoas que não tinham condições passaram a roubar as outras, então a violência aumentou demais no Império Russo. E essas condições sociais intensificaram-se cada vez mais e começaram a atingir o Império, justamente onde teve a invasão à Praça Vermelha, onde tem o Palácio do Czar, e onde houve um dos principais fatos ocorridos na história da Rússia. Foi o Domingo Sangrento, onde milhares de pessoas foram assassinadas a mando do czar. Estavam lá protestando, fazendo sua manifestação, mas que o czar não queria submeter-se à vontade do povo, queria se manter no poder, mas e aí mandou matar, atirar naquelas pessoas. Então, em 1917 foi quando a Revolução conseguiu derrubar o czar. Os bolcheviques tomaram o poder, os manifestantes, os revolucionários foram divididos em duas partes, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques eram mais radicais e os mencheviques menos radicais. Então os bolcheviques é que assumiram o poder, derrubaram o czar, prenderam o czar e começaram a implantar um novo sistema no Império Russo. Dissolveram o Império e começaram a implantar um novo sistema, né? As ideias de Marx começaram a surgir e moldaram a Rússia, toda a sociedade russa, né, nos ensinamentos de Marx, inspiradas na obra de Marx. Para isso, eles planificaram a economia. Planificar a economia quando toda a economia é controlada pelo Estado. Então não há liberdade econômica. Tudo pertence ao Estado. O Estado é detentor de todos os meios de produção. O Estado é que controla a produção, é que vai dizer o que vai ser produzido, quanto vai ser produzido. Além disso, o Estado marxista, o Estado socialista russo, além de passar a controlar a economia,
tomou todos os meios de produção dos seus antigos donos capitalistas, né? Requisitou de forma violenta. Quem se negasse era preso ou morto pelo exército bolchevique. Tudo isso em nome do comunismo, tudo isso em nome do coletivismo, como eles falavam. Então eles desapropriaram todas as terras, então até terras de pequenos fazendeiros que cultivavam apenas para sua própria sobrevivência, para seu próprio sustento. Eles desapropriaram essas terras, não deram indenização. Quem se negasse a entregar as terras eram presos, torturados, exterminados, dependendo da condição. E quem se negasse a dar suas terras, sua produção, também ele passou a ser trabalhador do Estado. As terras permaneceram morando nas terras que eram deles, mas agora as terras é do Estado, então os antigos proprietários passaram a trabalhar para o Estado, eram agricultores do Estado, e toda a produção que eles faziam tinham que entregar ao exército bolchevique. E aí começaram a passar fome também. Começaram a passar fome, morreram muita gente de fome. Na verdade foram mais de 50 milhões de pessoas que morreram de fome pela ideologia capitalista que foi implantada na Rússia com a Revolução Russa. Todos os meios de produção também foram desapropriados, as fábricas, as terras, a mineração, o comércio foi desapropriado e todos os ex-antigos donos, os que entregaram espontaneamente, permanecendo no local, mas como trabalhador do Estado, passaram a ser um funcionário do Estado, recebendo apenas aquilo para sobreviver, mas os proprietários de terra que produziam alimento, muitos deles passaram fome e morreram devido à ideia de coletivização dos meios de produção que os bolcheviques implantaram. A Revolução terminou em 1922, foi quando o Estado socialista estava totalmente formado e criaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nessa época, qualquer um que fosse contra o Estado soviético era exilado, era preso e mandado para a Sibéria. Então lá ele ia trabalhar como trabalho forçado, como escravo, ou iria simplesmente morrer de frio. Então quem fosse contrário ao sistema comunista na União Soviética era excluído da sociedade. Ele era enviado para as prisões na Sibéria. Então esse é o quadro em que os socialistas terminaram formando na União Soviética. Aqui nós podemos observar o Império Russo, a extensão que tomava todo o Império. Então, toda essa parte vermelha mais forte eram as terras do Império Russo, até o Alasca. O Alasca fazia parte do Império Russo e foi vendido para os Estados Unidos. Os Estados Unidos comprou do Império Russo. O Império Russo ainda não sabia que existia petróleo aqui e terminou se dando mal com essa negociação. Além de todo esse território, vasto território, existiam ainda os protetorados, como por exemplo aqui a Manchúria, que hoje pertence à China, uma rica região de minérios, que também o Japão reivindicava e visava conquistar, mas era um protetorado do Império Russo. A Ucrânia também, e algumas regiões mais distantes, como essa ilha e esse forte aqui. E essa parte mais clara eram as esferas de influência. Então o Império Russo, além de ter o seu território, ter os protetorados, tinha essas áreas de influência em que eles mandavam, na verdade, na Mongólia, por exemplo, uma parte da Pérsia, uma parte da Europa aqui. Então o Império tinha seu território, os protetorados, e a sua influência era vasta. Então
tinha aí mais da metade de toda a Ásia era do Império Russo. Quando a União Soviética se dissolveu, foi dividida em várias repúblicas. Então esse é o atual território russo, da República Russa, ou Federação Russa, que hoje é uma federação dividida em vários estados. Okay? Toda essa parte amarela é o território atual da Rússia. Essa parte vermelha são os estados, as nações que formavam a antiga União Soviética. E aqui as datas de sua independência. Então, primeiramente foi a Estônia, e a partir da Estônia todos os outros começaram a reivindicar a independência. Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia e Moldóvia, okay. Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão e Quirguistão. Tem Quirguizia, mas o nome é Quirguistão também. Depende do país que faz, se é brasileiro ou português. Dessas repúblicas, o Cazaquistão seria a segunda maior, depois a Ucrânia, sendo que a Ucrânia, depois da Rússia, é o país mais desenvolvido da ex-União Soviética, é o país mais desenvolvido depois da Rússia. E mais os países com melhor qualidade de vida é mesmo a Letônia. Então veja aí o quanto que o território russo perdeu. Tem uma partezinha aqui do outro lado ainda, onde era a Prússia, bem antigamente. Mas hoje o território atual é apenas esse, ainda assim é o maior país do mundo em extensão territorial. Ok, agora vamos fazer essa atividade. Vocês vão copiar os slides anteriores, né? E também responder essas atividades aqui. Sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Vão copiar as perguntas e respondendo de acordo com o que entenderam, de acordo com o que foi explicado. Primeira pergunta, qual o papel da geopolítica? Então, qual é a função da geopolítica? Segunda, por que houve a formação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente pelas potências europeias antes da Primeira Guerra Mundial? Tríplice Aliança e Tríplice Entente se formaram bem antes da guerra começar. A guerra começou, já existia os grupos de países. Então, por que é que foi formado esses grupos de países? Terceiro, qual fato deu início aos conflitos da Primeira Guerra Mundial? Então, o que marcou, o que impulsionou o primeiro conflito que deu início à Primeira Guerra Mundial? Qual foi o estopim para o início da guerra? Em que momento a Primeira Guerra Mundial tomou proporções mundiais? Porque inicialmente começou na Europa, depois na África. E em que momento é que todos os continentes passaram a fazer parte da guerra, tornando-se aí uma guerra mundial? E o quinto, identifica os países que se mantiveram neutros durante a Primeira Guerra Mundial. Então, quais foram todos os países europeus que estavam neutros durante a guerra? Mesmo a Europa toda em conflito, mas alguns países estavam neutros. Então, quais foram esses países que se mantiveram neutros durante a Primeira Guerra Mundial? E a sexta, porque a Alemanha foi o único país em que foi imposto o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes impôs à Alemanha diversas sanções, mas só a Alemanha que sofreu com essas sanções do tratado. Então, por que só a Alemanha e os outros países envolvidos na guerra, derrotados na guerra, não sofreu as sanções que a Alemanha sofreu? Sétimo, identifique as mudanças na geopolítica do leste europeu após a Primeira Guerra Mundial. Aqui vocês vão comparar os dois mapas, o mapa de antes da guerra e o mapa depois da guerra. Vocês vão observar a parte do leste europeu. E o que foi que mudou? Que países foram formados? Que países se juntaram para formar um só? Quais países perderam territórios para formar os outros países? Então aqui vocês vão observar os dois mapas. Oitavo, o que motivou a Revolução Russa? Qual foi o motivo de iniciar a Revolução Russa? A Revolução Russa não foi apenas uma guerra. Foi uma revolução que derrubou o czarismo no Império Russo e implantou um novo sistema tão autoritário e tão
sangrento quanto o Império Russo. Então, que sistema foi esse e por que foi que houve essa revolução? E o nono, como o socialismo foi implantado com a Revolução Russa. Então, quais foram o que os revolucionários fizeram para implantar o socialismo? O que eles fizeram com a sociedade, o que eles fizeram com os meios de produção para que o socialismo tivesse sido implantado no antigo Império Russo e que depois tornou-se a União Soviética. Aí, décimo, vamos identificar os estados nacionais, né, os países que englobavam toda a União Soviética antes de se dissolver lá em 1991. Então é isso. Boa sorte.